A solução do enigma das Escrituras Sagradas, a Igreja de Palavra. Saber falar a língua dos anjos, que é as figuras de linguagem da palavra, é ter a prova do céu e do inferno, depois da morte. A fé verdadeira, que vem da prova do poder de Deus, é o conhecimento desses mistérios da palavra, que prova tudo. Portanto, fé não é algo que não se entende, pelo contrário, vem do entendimento da palavra de Deus. A fé dá discernimento dos espíritos, e faz o indivíduo pregar de graça, fora das instituições religiosas, nas ruas, o lugar escolhido por Deus para sacrifício. A fé enganosa da operação do erro vem de prodígios de demônios, nas religiões sustentadas por dinheiro, revelações, contatos com mortos, profecias que se cumprem, curas, pedidos realizados, etc. Tudo servindo ao Deus Mamon da maçonaria. Os dons espirituais vêm de Deus, mas os que são vendidos por dinheiro, vêm do engano de espíritos caídos. O dinheiro das instituições religiosas vai para o Estado, a besta do Apocalipse. Veja que a serpente da teologia não gosta de interpretar as Escrituras, e entender a língua dos anjos das figuras de linguagem da palavra. A teologia afasta os seus alunos dessa prática de interpretar tudo, porque se eles aprenderem as línguas de figuras simbólicas, o seu reino religioso, construído pelo dinheiro, estará fadado ao fracasso. Quem prega na rua de graça, por causa do entendimento das figuras da palavra, é liberto, mas quem vai para a igreja dá dinheiro ao pastor, está preso, mudo e cego, que não fala corretamente da palavra para ninguém. Deus quer que a pessoa desperta, e vá para a rua pregar de graça, e não para a igreja ficar calado, debaixo da mentira do mamon. A reunião é de 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, a grande reunião foi no passado, para figuras, que representa a grande reunião dos que concordam com esta palavra, que é Cristo, espalhados pelo mundo, que pregam nas ruas de graça, sem instituição, porque teve a única prova possível das figuras. A prova de prodígios de demônios não dá discernimento, apenas uma emoção enganosa que descobriu a verdade. A caridade de Deus de maneira nenhuma alimenta a carne de quem o faz, como não saber a mão esquerda o que faz a sua direita. Qualquer um pode fazer a caridade de Deus, rico ou pobre, porque é pregar de graça, um alimento que dá a vida eterna, e não o que engana no adiamento da morte. Conhecer Jesus Cristo, para se livrar do lago de fogo, no juízo final, é conhecer a linguagem figurada de sonho de Deus, para ter a prova do juízo depois da morte, para pregar de graça nas ruas. Pelas próprias Escrituras Sagradas, como a Bíblia, se tem a prova que é verdade, porque é algo impossível ao homem, essa linguagem de figuras perfeitas, em que tudo se encaixa como um quebra-cabeça, tendo o evangelismo de rua, de 2 ou 3, como a imagem principal a ser montada. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa, pois os 7 por esposa a tiveram? Respondeu-lhes Jesus: porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus. Marcos 12:23-24. Este versículo parece simples, mas como toda palavra sagrada tem mensagem oculta, então este também tem, para ser alcançada pela reflexão, meditação. Ele diz que os judeus erram porque não entendem as Escrituras, e acrescenta, que não conhecem também o poder de Deus. Isso quer dizer que para alguém hoje ter provas de que as maravilhas do Êxodo aconteceram, precisa entender os enigmas das figuras, pois só isso prova ser algo superior divino. Isso significa que se alguém hoje conhece a linguagem figurada de sonho das Escrituras, tem mais prova do poder de Deus do que aquele povo que vivenciou algum milagre por um pouco de tempo, porque aquele povo não tinha discernimento do bem e do mal, o que é invisível por toda parte. Isso é possível porque o raciocínio é o maior sentido, ou melhor, é o resultado de todos. A salvação está no racional, no entendimento das Escrituras, por isso o ataque de Satã é confundir as Escrituras, para não ter prova do poder, e certeza de nada depois da morte. A religião que baseia sua fé em experiências espirituais, de poderes sobrenaturais, mas não conhece as Escrituras, será enganada por poderes de demônios, fenômenos sobrenaturais, que ativam uma fé enganosa, sem discernimento, ligada ao encantamento, aos requintes da carne. Isso não é difícil de saber, mas é difícil de aceitar, por causa da idolatria do homem, que ama a árvore do bem e do mal, a desobediência. O que é fácil de saber, mas difícil de aceitar, que representa a árvore do bem e do mal? Resposta:
que toda religião sustentada por dinheiro é enganada por poderes de demônios, anjos caídos. Quando a maravilha vem de Deus, ela não constrói este mundo material, entregue aos demônios. Não há maior maravilha do que alguém entender as Escrituras e sair pregando de graça pelas ruas, fora do sistema monetário, separando a vida eterna da vida terrena. Só isso abre os olhos, e liberta de ser arrastado pelos demônios para o lago de fogo. Já os dons que não vêm de Deus, apenas impressionam, encantam e arrecadam para construir este mundo, mas está fora da maravilha de Deus. É fácil de saber porque Jesus disse que o rico não entra no céu, por isso não se deve ajuntar na terra, e nem trabalhar por dinheiro na religião, que é servir ao mamon, além, claro, de todos os mandamentos ocultos nas figuras, como não trabalhar no sábado e comer sangue, que representa pegar dinheiro no Evangelho. Nesse sentido, para nós hoje, a lei não foi abolida, apenas os rituais, mas não o que eles representam, que é pregar de graça no Evangelho, pelas ruas, o lugar, o templo escolhido de Deus para adoração. Tudo a entender os enigmas divinos propostos nas Escrituras Sagradas, a fé, o amor, a prova do além, as práticas de anunciar o ide de Jesus, a salvação, a recompensa, a barganha sem negócios materialistas, etc. A diferença entre a fé dos santos e a fé dos demônios, a razão do entendimento contra a emoção das vistas. O mundo vindouro, depois da morte, é construído com a palavra correta de Jesus. As pessoas querem construir este mundo, mas isso é inútil, porque ele já está construído. O que vale é construir a eternidade com a pregação correta de Jesus, pelas ruas, pois nas igrejas é construção deste mundo falido. Construir esse mundo é fortalecer o reino de Satã, com construções e comércio. No Apocalipse 12, 9 diz que a serpente engana todo o mundo atual, pois as pessoas não se interessam pela verdade, mas somente pelos equívocos, se lançando no lago de fogo, quando buscam poderes ocultos nas religiões, fama e dinheiro. E esse interesse pelos negócios desse mundo se torna uma bola de neve, porque o sistema está focado em manter a atenção das pessoas nessas coisas. Alguém disse, mas nós estamos no mundo, mas nem todos estão, porque alguém está onde está o pensamento, e quem está no céu, pensa no céu. Só pensa no céu quem entendeu as Escrituras, porque engana-se quem pensa que não existe provas, e que vai ter desculpas no juízo final, mas a palavra é que quem não deu atenção a Deus, Deus não dará atenção a ele. Ver Deus pelo raciocínio da meditação das Escrituras Sagradas, e não pelos olhos carnais. As Escrituras Sagradas têm recursos e figuras de linguagem, que provam ser coisas de Deus, impossíveis ao homem. Quando diz que toda a Escritura é inspirada é porque ela tem mensagens ocultas, não sendo palavra de homens, mas de Deus. A salvação da morte eterna é a decifração do enigma das Escrituras Sagradas. A solução desse enigma se torna possível à prova do céu e do inferno depois da morte, pelo raciocínio. Portanto, o enigma é entender as Escrituras para poder pregar de graça nas ruas, sem envolvimento com recursos desse mundo, porque temos que trabalhar para Deus como um anjo, um mensageiro, sendo sustentado somente pelo recado a ser transmitido ao mundo. Quem interpreta que podemos nos sustentar com a obra de Deus, porque o sacerdote comia o cordeiro no santuário, se engana, porque o cordeiro é a palavra, e esse interpretador não passou do material para o espiritual, está na carne, na velha aliança. O sacerdote comer o cordeiro no santuário é João comer o livrinho no Apocalipse, que representa todo aquele que entende e divulga a palavra pelas ruas, se alimentando com o alimento eterno. Não saber a mão esquerda o que faz a mão direita é não saber a mão que alimenta a barriga da serpente o que faz a mão direita que alimenta o entendimento da vida eterna. Barriga versus cérebro. Evangelizar e pegar dinheiro do evangelizado é a mão esquerda roubando a vida eterna da mão direita, para ser lançado no lago de fogo. Em Romanos 7, 25 diz, de modo que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, anuncio Cristo em todo tempo e lugar, fora do dinheiro, mas com a carne a lei do pecado, tenho que trabalhar no mundo para sustentar a minha serpente, carne. A vida eterna é o evangelismo gratuito, pelas ruas, fora das instituições e seus rituais. Isso é o resumo e a descoberta de todo o enigma das Escrituras Sagradas. A cobra que se arrasta pela barriga e come pó são as instituições religiosas que se alimentam do material, pois Cristo disse para não ajuntar na terra o mamon.
fazer ritual na nova aliança, no tempo dos gentios, depois da destruição do templo, é pecado. A comunhão não é de familiares, instituições, ou grupos forçados pelo materialismo e aparência, mas a comunhão é eterna, pela concordância com a palavra de Cristo, a qual é esta, desses escritos. Isso significa que os irmãos de instituições são inimigos hipócritas, mas os que estão pelas ruas concordando com esta palavra são os verdadeiros irmãos e amigos eternos. A grande reunião de Israel da Velha Aliança versus a reunião de 2 ou 3 no evangelismo de rua. A comunhão de Cristo supera a doença da solidão da carne, que tem que ver um mesmo grupo todo final de semana, pois só o conhecimento e divulgação da palavra basta. Esta palavra produz um grande grupo evangelizando o mundo lá fora, mas a outra palavra produz várias facções pregando para si próprios em bolhas eternas. Cristo disse em Mateus 24 e 38, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até que veio o dilúvio e tragou a todos. Uma linha de interpretação é que casar e se dar em casamento é compactuar com uma religião, e fazer com que os outros se casem com ela, mas essa religião é do Mamon, a árvore do bem e do mal, Cristo enchendo as pessoas de dinheiro, para pagar a prostituta sentada no governo, a sereia atraente aos pescadores. Buscar primeiro o reino dos céus é buscar a vida eterna, entendendo as escrituras e pregando de graça nas ruas. Isso é aceitar Jesus, não é ir para a igreja dar dinheiro aos pastores. Isso é prostituição espiritual, pior que carnal, porque é eterna. Não é o corpo de uma prostituta como mercadoria, mas o próprio corpo de Cristo na terra. Adoram o Deus desse século porque querem tudo no aqui e agora, e não acreditam na vida eterna após a morte, porque não buscaram a prova na palavra, não se interessando pelo indispensável, crucial. Os verdadeiros profetas estão nas ruas pregando de graça, mas os falsos estão nos púlpitos dos templos, nas mídias, arrastando multidões, encantando as pessoas com poderes de demônios, anjos caídos. São invisíveis porque é necessário que esse mundo exista, sem a visão carnal de Deus, para dar oportunidade de perdão aos homens caídos, e mostrar aos anjos caídos que a sua ideia de mundo é maligna, pois todos participam desse jogo na prática. Tudo é possível a Deus, até provar aos homens e aos anjos todas as coisas, pelo raciocínio lógico da palavra sagrada, Jesus Cristo. A serpente mandar Eva comer da fruta, que ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal, é as religiões ordenarem tudo para as pessoas fazerem, rituais e doação de dinheiro, para alcançar seus desejos, mas estão se lançando na morte eterna, quando roubam a adoração de Deus, e inventam um bem e mal para si próprios, tipo, ir para a instituição religiosa é salvação, mas ir para a balada é pecado, sendo que ir para a igreja institucional é ir para a balada eterna, o que é infinitamente pior, porque um pecado espiritual, e não carnal. A salvação é entender os mistérios das Escrituras Sagradas, pelo raciocínio lógico, e denunciar os ladrões de almas nas ruas, mas não participar e sustentar uma religião. Isso é pó entrar dentro da barriga da serpente. O sentido da palavra igreja é chamados para fora. Os oportunistas, que querem fazer grandes reuniões para arrecadar dinheiro em nome de Deus, dizem que é chamados para fora dos lares, mas o sentido eterno da palavra igreja é chamados para fora do mundo, e seu sistema materialista, sustentado por dinheiro. O reino de Deus é apenas a palavra correta de Cristo, a mesma que criou este mundo, e agora cria o mundo vindouro, pelo nosso evangelismo de rua, as muitas moradas eternas do Pai. Alguém disse no evangelismo de rua que a prova da vida após a morte é um assunto que não interessa a ele, mas a religião de Cristo não é o que nos interessa, o que convém à nossa carne. Não é questão de interesse, mas de descoberta e escape. A religião é uma prova, um abrir de olhos, portanto, não é o que nos interessa, mas o que interessa a Deus, que é anunciar essa prova do mundo além. A prova é o conhecimento de Cristo, da linguagem figurada das Escrituras, um percurso divino para provar o impossível às suas criaturas. Quem decide não dar atenção, a ouvir tudo, mas somente ao que interessa ao seu corpo, não é um sábio, mas um robô que copia tudo das criaturas, não é autêntico. Essa pessoa vive no mundo flutuando como uma pluma, sem ter certeza aonde vai cair, porque tem medo de ouvir a verdade, prefere confiar na visão dos seus olhos, do que no raciocínio lógico da palavra de Deus. A lógica é que temos livre-arbítrio,
nossa consciência é eterna porque vem de Deus, e por isso o lago de fogo como castigo eterno é necessário. Quem não teme essa palavra é um desmiolado, indigno da vida eterna, displicente, idólatra desse mundo, inimigo de Deus, revoltado contra a cabeça. Ama tanto esse mundo que foge da prova, porque sabe que tem que largar um mundo de glórias para alcançar a vida eterna depois da morte. Quem busca a vida eterna, pela descoberta da prova da palavra, está disposto ao ridículo por Cristo, pregando a salvação do lago de fogo nas ruas, fora da reverência aos líderes religiosos, poderosos pelos demônios, anjos caídos, que sustentam a fé dos enganados com revelações e profecias, até curas, os enchendo de fama e dinheiro pela religião. Deus só aceita a obra que tem como salário o conhecimento que dá a vida eterna depois da morte. Pregar de graça nas ruas é esperar a recompensa para depois da morte, mas pregar em instituição religiosa é trabalho do mundo para o fogo eterno. A obra de Deus não precisa de dinheiro, somente da palavra que prova a vida eterna. No final de um evangelismo de rua, num ponto, quando o ônibus já estava vindo, eu percebendo que um rapaz recebeu a palavra com alegria, como a doutrina desses escritos, cheguei a dizer para ele que via que ele estava entendendo tudo, e ele prontamente me disse que era da igreja também, mas ficou essa resposta no ar, e quem não entendeu fui eu, e não tive tempo de perguntá-lo e destrinchar esse assunto. Mas afinal, de qual igreja ele era? Da visível ou da invisível? Da perecível ou da imperecível? Sabemos que a palavra de Deus é dualista, é espada de dois gumes, e este mundo é profano, contra o mundo eterno sagrado. A igreja construída pelo dinheiro e aparência é corrupta, mas a igreja construída pelo conhecimento da verdade, que prova a vida eterna, é sagrada. A comunhão dessa igreja é possível pelo dinheiro que a pessoa tem, beleza, idolatria aos seus queridos, amizades forçadas, mas a comunhão da igreja de Cristo é possível pela prova da vida eterna, que o conhecimento da palavra produz, e faz as pessoas anunciarem Jesus Cristo até o fim da vida, em todo tempo e lugar, fora do materialismo e comércio da palavra. Veja que uma igreja é várias facções divergentes, mas a igreja formada pela maravilha da palavra é uma igreja aberta ao mundo, que anuncia para quem quer e quem não quer ouvir, porque é espontâneo, nas abordagens nas ruas. Quem está nessas igrejas engana-se que é amado, querido e popular, está enfeitiçado pelo veneno da serpente, que é a heresia das religiões, porque só é amado quem concorda com Cristo e tem a prova do que virá depois da morte, para pregar de graça nas ruas, sem receber aqui recompensa da terra, porque está certo que o seu galardão é depois da morte, por isso ninguém o suspeita de interesseiro, ele é de outro patamar. Destrinchando sobre a história da tentação do homem, em que a serpente engana Eva, e dizendo que ela é os espíritos das religiões, que fazem prodígios e encantam na emoção, para cegar o entendimento da palavra de Cristo, e não ter discernimento dos seres invisíveis, que só querem arrastar para o lago de fogo, que é o seu destino. E nesse discurso, por descuido, acabei citando a religião candomblé como exemplo, mas logo se levantou uma mulher e começou a fazer ameaças de crime e de intolerância religiosa, que de maneira nenhuma ela ia ouvir alguém falando mal de sua religião, o que, nestes casos, se deve imediatamente parar o discurso, sacudir o pó do pé, e partir para outro lugar, porque ainda tem quase o mundo todo para ouvir a verdade. A moral da história é que as religiões de demônios fazem com que as pessoas não suportem ouvir a doutrina de Cristo, do engano da serpente e do lago de fogo como destino dessa atrocidade eterna. Esses espíritos enganadores fazem as pessoas amarem tanto esse mundo, que abraçam as ideias de reencarnação, para voltar a ser novinho de novo, e não querem nem ouvir da condenação eterna do juízo final, e da consciência eterna em lamentação, choro e ranger de dentes, simplesmente porque não quis entender a palavra para pregar de graça. Entendem isso como uma maldade divina e uma mentira, e não reconhecem que é necessário para a solução do livre-arbítrio de vidas eternas. Trocam uma vida eterna de perfeição, por uma vida terrena de maldade e imperfeição, pois só desejam e buscam as coisas desse mundo. Algo de suma importância, que não se pode dispensar, que deve ser analisado com todo cuidado, que é assuntos religiosos, não querem nem ouvir nem buscar conhecimento para saber o seu real destino final, que muito é falado, mas preferem acreditar que é mentira dominadora, e se afastam dessa busca para buscar somente este mundo, família, emprego, prazeres,
fama, orgulho, etc. A religião de demônio não dá racionalidade da fé para a pessoa discutir com mansidão a sua religião. A sua reação automática é destronar a Deus e lança-lo no lago de fogo, simplesmente porque ama tanto o seu vício, a sua idolatria, a ponto de matar. Nem mesmo se interessa em ouvir coisas novas, foca só na sua ideiazinha. Quem ouve é curado, mas quem não ouve, fica doente pelo seu corpo dominador da alma. Uma tática e imposição diabólica é fazer a pessoa não suportar a discussão religiosa, tornando o crime o que Deus consagrou. Quem conhece a palavra sabe que a discussão de Cristo vai chegar na prova que os demônios estão arrastando para o lago de fogo, mas quem não conhece e busca os espíritos para os seus desejos carnais deste mundo, só sabe que demonizar uma religião é crime, mas não tem certeza de nada do depois da morte, porque se baseia em experiências sobrenaturais, sem nenhuma prova lógica dos enigmas da palavra de Cristo, histórias proféticas possíveis só ao reino eterno de Deus. Dizem que a salvação é de graça, que tudo já foi feito por Cristo, e isso é verdade, mas como tudo nas Escrituras tem que entender, porque é um enigma para testar as criaturas, não é bem assim como os falsos profetas ensinam e praticam. Cristo já nos comprou por bom preço, e preço de sangue, para alcançarmos a vida eterna. Agora temos que pegar esse preço dado por Cristo, a palavra, e pagar a salvação, evangelizando de graça nas ruas. Quem quer pagar esse preço já pago por Cristo? É só pegar esse valor e ir no banco pagar a sua salvação. Como? Ache a prova da vida eterna na decifração da palavra e mostre aos outros nas ruas para juntar nos céus para Deus. Quem acha que para se salvar não precisa fazer nada, pagar nada, porque Cristo já fez tudo, inconscientemente está julgando que Cristo matou as almas, que não podem fazer mais nada para se salvar, atuarem como sacerdotes e reinarem com Cristo sobre a terra. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino, e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5 de setembro de 10. Quem prega nas ruas é sacerdote, quem prega no templo é ídolo de pedra, estátua de sal. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 16. Esse versículo deixa claro que existem três caminhos, além do bem e do mal, isso porque os enganados pelo cristianismo aceitaram um bem e mal proposto pela serpente do começo, que representa os falsos profetas das religiões, que encantam com poderes de demônios. Na cabeça deles o morno, adaptado a este mundo, é salvação, mas o frio, que é carnalidade mundana, é perdição. Já no tempo de Cristo tinham esses religiosos mornos, convictos que estavam agradando a Deus, mas Cristo disse a eles que as prostitutas e os milicianos os precediam no reino dos céus, ou seja, tinham mais chances de aceitar do que eles, o Jesus fora do dinheiro. E isso é fato, mais atual do que nunca, porque os que mais se revoltam contra o Jesus fora do dinheiro mamon, do evangelismo de rua, são os evangélicos e candomblecistas. Busque o Criador nas Escrituras reveladas, mas não as criaturas, representadas pela serpente, e não ficará confuso. Terminou.